meu pinhãozinho, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso primeiro episódio do Sapecada, onde a gente vai trazer pessoas não tão conhecidas, mas que têm muito conteúdo pra gente. E hoje o nosso primeiro convidado é o Lucas Gustavo, Tudo bem, meu amigo, professor de professor de filosofia formado em história. E agora eu me apresento? Apresenta. E aí, eu sou o Lucas Gustavo, mas eu me apresento como Gustavo para as pessoas, tem esse problema, eu mesmo que causei, já tô acostumado. Gratidão aí pelo convite, de verdade. Obrigada. Desde que começou aí o projeto, já quis super apoiar. Muito bom. Muito bom. Boa noite, pessoal. Alexandre na área, tudo bem com vocês? Uma honra, professor, estar aqui também conosco. Muito obrigado. Para nós é de extrema importância a sua presença. Legal. Obrigada por estrear esse quadro com a gente, na verdade, né? Um quadro diferente, mas que esperamos trazer bastante conteúdo para todos vocês. É verdade. Então, meu nome é Juliana, né? Me apresentando, só porque eu esqueço dessa parte inicial. Mas a gente vai começar... Não, mas foi boa a parte inicial. Você olhou para as pessoas e falou pinhãozinhos. Pinhãozinhos, nossos pinhãozinhos. Agora são os nossos pinhãozinhos. É a marca, pinhãozinhos. Agora Legal. vocês são os nossos pinhãozinhos. E agora a gente vai começar com uma pergunta um tanto quanto polêmica, mas muito importante para todo mundo saber. Lucas, o que você acha que na história não deu certo, mas que a gente continua replicando até hoje? Pode não ser só no Brasil, mas principalmente no Brasil. Eu tenho uma resposta que pode surpreender. Eu acho que vocês não... Talvez... Por favor, professor. Mas eu acho que o que a gente não aprendeu com a história é que os seres humanos... Nossa, eu vou muito longe agora. Pode ir, por favor. Eles gostam de se entorpecer. E toda vez que você proíbe um ser humano de se entorpecer, ele cria jeitos inimagináveis para conseguir se entorpecer. E qual que é a consequência disso? A consequência disso, e a gente tem vários episódios mesmo na história que mostram isso. Então vamos pegar assim, um passado remoto. Qual foi a pira de querer ir buscar especiarias na Índia? Eram drogas, eram várias substâncias que eram completamente desconhecidas para o paladar das pessoas naquela época, e aquilo virou um fenômeno. Então, a partir do momento que eles não conseguiram cruzar ali o caminho mais curto até as Índias, eles tentaram dar a volta pela África, tentaram dar a volta pelo mundo, encontraram a gente. Então, olha o potencial que está atrás de trocas, de mercados, atrás disso. Aí você tem, e que, como eu disse, são drogas. Para mim, eu acho que quando faz especiaria, são drogas. E aí você tem o Al Capone lá, Chicago, essa questão do álcool também, que foi proibido, e aí que você tem a máfia italiana. E eu acho que o erro que o nosso país mais paga um preço caríssimo é a guerra às drogas que a gente enfrenta hoje, e a gente continua repetindo isso, e amanhã vão ser proibidas novas coisas que as pessoas querem, e é você proibir que você gera toda essa lombada que a gente não consegue sair dessa lombada. Sim. Agora, voltando um pouco atrás, professor, nesse ponto que é um pouco realmente delicado, né? A ciência, na realidade, a parte da medicina, né? O uso da cocaína a cocaína foi usada como parte de um apoio médico, um auxílio no tratamento, né? De pessoas ali com algum tipo de problema, talvez psiquiátrico, eu não sei realmente. Mas eu sei que a cocaína foi usada em certos momentos da história como um apoio para faz parte do tratamento, assim. Grande parte dos psicoativos que a gente conhece hoje, eles têm um caminho dentro dessa parte de tentar tratar as pessoas, né? De alguma coisa, porque são substâncias. É aquela clássica história, assim, eu tenho uma faca. Uma faca, ela é uma ferramenta, eu posso usar ela para cortar pepino, eu posso usar ela para esfaquear o vizinho. Claro. Sim. A culpa é da faca? Proíba a faca? Alguma, né? Não sei se é isso mesmo. E aí o ponto que a gente chegou, que é um negócio que eu penso muito assim, olha trazendo a realidade para o Brasil, né? Porque eu penso muito assim, por que olha o perigo dessa bomba que a gente causou. As pessoas continuam usando drogas, mais do que nunca, de uma forma sem informação, você não sabe das consequências, você não sabe o que usar, o que não usar. E tudo isso proibido, então quer dizer, a proibição não adianta, isso financia o tráfico, e agora o tráfico também financia a política. Então a política não vai fazer alguma coisa para tirar a gente dessa, tipo, vamos tentar cobrar imposto, vamos tentar, já que, tentar uma via que não seja só encarcerar as populações em massa, e aí entra num rolê, quem que a gente tá encarcerando, mas beleza.
E aí, como é que sai dessa? Não sei, mas é um moralismo que tem, né? A gente tá sentado no moralismo. Isso que eu ia perguntar, né? Isso nós já sabemos, né? Que a questão das drogas é alta e o índice, números, né? Com relação a quem é dependente químico e a situação também do SUS aí nas questões de tratamento, mas... e a solução? Isso a gente já sabe, eu quero saber da solução. Qual é a solução para isso? Só complementando, assim, você acha, tipo, a solução, a gente quer a solução, mas você acha também que a legalização, não só da maconha, que é a mais falada, mas de tudo, seria uma coisa viável? Só entrando no mesmo... Na linha da Ju também, desculpa, professor, também, antes não querendo... Juntar 3 perguntas numa só. Mas na realidade, assim, a Ju comentou com relação à legalização. Talvez uma descriminalização, talvez. Isso, também. Esse era o ponto que eu ia chegar, assim. É óbvio que entre legalizar e descriminalizar tem um caminho longo a ser percorrido, né? Claro, sim. Mas é importante a gente entender que enquanto a gente decidiu criminalizar, que é essa guerra que a gente se colocou, a gente decidiu que a consequência é encarcerar todo mundo que está envolvido com isso. E aí a gente chegou num ponto que a gente já tem uma população carcerária absurda. Alta. E as pessoas não deixaram de se envolver com isso. Então, ninguém pensou em o que está levando as pessoas a chegarem a esse ponto. A gente só quer pular uma etapa e botar um tapume aqui para que não cheguem lá. E aí as pessoas pulam um tapume, derrubam um tapume. O muro nunca foi problema na história da humanidade. Realmente. E muito menos solução. Exatamente. Então, eu esqueci qual que é a tua pergunta, na verdade. Que é exatamente isso. Tipo, a descriminalização, não a legalização, seria uma solução para isso? É a solução. Esse é o ponto. Eu acho que a solução tá na informação, na educação. Então, tudo. Os países que melhoraram o contato com isso são aqueles que são assim, vamos informar as pessoas do que é isso. É você tirar o tabu. Antes mesmo de conseguir chegar a legalizar ou descriminalizar, tem que tirar o tabu ao ponto de, tipo assim, vamos conversar sobre isso. Isso é uma realidade. Enquanto a gente bota debaixo do tapete, não é real. A gente parece estar conversando sobre um mundo fantasioso. Sim. Tipo assim... Para muitas famílias, para minha família, para a família de vocês, o drogado era o cara que roubava a torneira de casa para comprar droga. Essa é a imagem do drogado. É até hoje, na verdade. Eu acho que muita gente ainda... E aí você vê uma galera falando assim, o maconheiro tem que sair do armário. Por quê? Porque o maconheiro é o Jeff Bezos, o maconheiro é o apresentador de programa, o maconheiro é o policial, a moça agora que perdeu a medalha, né? Eu vi a notícia, ela perdeu a medalha na corrida porque deu, nas últimas 24 horas, o teste dela deu maconha. Assim, mas peraí, a maconha não vai me ajudar a correr melhor. Sim, na verdade, teoricamente era pra atrapalhar. Era pra atrapalhar, ganhei medalha e agora vocês estão tirando medalha por causa disso. Então, tipo, por quê? Porque ninguém quer falar sobre esse assunto. É verdade. Alguns atletas do UFC, eles até têm um consumo de maconha e tem algum estado nos Estados Unidos que até já deu uma liberada nessa questão aí. Sério? E eles já estão, assim, tendo uma outra percepção com relação a isso, né? Uma outra forma de pensar. Essas pessoas, elas estão aí. A gente, querendo ou não, elas existem. E vão continuar, né? E aí, tudo aquilo que você não concorda, você quer prender numa gaiola e afundar no oceano, claro. Que a gente sabe, umas pessoas que tiveram umas ideias dessas, elas chegaram longe. Sim. Mas eu também agora, a qualidade do que elas fizeram, a gente duvida. É verdade. Só voltando nessa questão da educação, né? Que eu acho que tudo na vida, a melhora do mundo, do universo, tipo, se a gente quer um mundo melhor, um país melhor, uma cidade melhor, uma pessoa melhor, você tem que dar educação para ela. Eu acho que isso é o básico. Mas eu venho acompanhando muito assuntos políticos, de polícia, de tudo, assim, como funciona mesmo o mundo fora da minha casinha, do meu negocinho. E sempre a resposta é a mesma. Sempre a resposta é a mesma, sempre é a educação. E principalmente nessa questão da descriminalização e você dar consciência para a pessoa do que ela tem que fazer ou do que ela não pode fazer, do que ela deve fazer, as consequências daquilo. É legal, vou tirar uma pira com os meus amigos. Cara, você tem que pensar no amanhã também. Você não pode só, tipo, vou tirar uma pira com os meus amigos. Não é assim que as coisas... Né, exatamente, não é assim que as coisas funcionam. Não. Mas eu acho que a educação em si, até pra você entender, tipo, o que é, da onde vem, o que você tá consumindo, quais são as consequências, quais são os benefícios, porque não é só consequência. Igual você falou, um remédio de farmácia,
às vezes é mais letal do que um baseado. Realmente. Exatamente. Mas... Tipo, você não sabe, entendeu? Como é que é, o que tem ali dentro. Você não lê certinho, você não tem um estudo para aquilo. Tem tudo isso, Ju. Eu penso da mesma maneira, mas eu me coloco na seguinte posição. Eu hoje com quase 30, né, eu tenho 27 anos, mas pensando assim, professor Ju, eu não tinha esse pensamento, essa linha de raciocínio com 18, 17, né? Hoje nós pensamos assim. Mas porque faltou pra você também. Claro, essa instrução, né? Faltou pra todo mundo um pouco, né? Até hoje falta. Sim. Hoje a gente tem a internet, que é maravilhosa. Tudo que você... Lógico, a internet funciona pro bem e pro mal. É igual a questão da faca. Você pode usar pra cortar um pepino ou você pode matar alguém. Você pode procurar uma pornografia que vai acabar com a tua cabeça, ou você pode ir atrás de um podcast político. Um podcast aqui pra você. Mano, um podcast sobre sexo. Porque muita gente procura pornografia porque não tem instrução nenhuma de sexualidade durante toda a sua vida. E aí, tabu. Onde é que entra? Aí que entra na ferramenta errada. Exatamente. Mas essa questão também, professor, né, da pornografia, né? O mercado pornográfico nos Estados Unidos rende muita grana. Aqui também. É que eu não sei, eu sei porque todo mundo fala dos Estados Unidos, né? Lá mas a gente olha tem só, números, é sempre essa diferença entre lá e cá. Eles têm dados que dizem o que está acontecendo. Movimenta muito dinheiro. E agora também, né? A gente também tá falando assim. Mas esse é o ponto, né? Movimenta muito dinheiro. E eu acho que, tipo assim, movimenta muito dinheiro porque as pessoas caem nesses lugares justamente porque elas não têm instrução. Como sexualidade, então a gente tá falando de tabus. Como sexualidade também é um tabu, ninguém é instruído de nada, elas vão cair exatamente em coisas que apelam... ao extremo, né? Ao extremo, entendeu? Porque elas caem na toca do coelho. Então, no lugar de cair no lugar, tipo assim, ó, isso aqui é assim, ele funciona assim, você pode tomar essas decisões na sua vida, se você tomar essas decisões, você pode cair nessas consequências. Exatamente. Você pode tentar remediar com esses problemas, e a pessoa, tipo... olha só, vamos tentar, aí sim, não partir do instinto, mas tentar avaliar prós e contras. Mas não tem prós e contras a partir do momento que você não tem informação nenhuma sobre nada. É verdade. Mas eu acho que é por isso que o pessoal acaba procurando, pela questão da curiosidade e da tentação, não é? Porque eu acho que pornografia, questão de sexualidade sempre existiu, não dizendo a pornografia em si, né? Porque é uma questão de, né? Sim. De business e tudo mais, né? De um tempo pra cá, né? Na verdade... Tanto que um dado que eu acho interessante, assim, não sei a fonte, né? Mas então reproduzindo, vendendo peixe como eu comprei, que diz que o Brasil é um país que, então a gente é o país que mais tem problema de questão de homicídio de homossexuais, enfim, e é também o mesmo país que tem o maior número de termos de busca por, enfim, qualquer coisa bizarra que envolva a exploração dessas pessoas dentro da pornografia. Então, por que a gente tem esses dois extremos? O medo absurdo, que leva à violência absurda, ao mesmo tempo que, escondido em quatro paredes, as pessoas vão pesquisar exatamente isso do que elas estão tentando exterminar. Como que a gente chegou nisso? Porque não tem informação. É verdade. E aí, qualquer iniciativa que você tem de tentar trazer informação para as pessoas, e aí que eu acho que a gente acaba chegando, você falou assim, quais são os erros que a gente repete, né? Sim. Qualquer iniciativa que a gente tem de trazer informação para as pessoas, ela é interpretada como um movimento político. Óbvio que é um movimento político. Comer é um movimento político. Tudo é um movimento político. Mas movimento político de você se aproveitar da ignorância das pessoas. Então, muita gente vai falar, um mercado que gera dinheiro. Sim, ele se aproveita da ignorância das pessoas. O tráfico se aproveita da ignorância das pessoas. E aí... Você consegue explicar mais essa questão de aproveitar da ignorância das pessoas? Porque eu vejo de um ponto assim que procura, não dizendo... Procura quem quer, na realidade. Mas não só procura... das pessoas que entraram nisso. Mas agora vamos pegar aquele outro pedaço da população que protesta, vota e está fielmente apega a ideias de que assim, esse é o inimigo e nós devemos combater / exterminar o inimigo. Então o inimigo tá aonde, entendeu? Então, tipo assim... Quem consegue poder promovendo o medo nas pessoas? Quem que tá lá nas cadeiras do Senado, nas cadeiras do deputado, que eu acho que é onde o caldo engrossa mais de gente esquisita? Quem que tá lá sentadinho e que tá, tipo assim, nas costas, mandando informação para os eleitores deles, dizendo que, a gente tá combatendo isso e aquilo, e do outro lado eles também recebem dinheiro exatamente do que eles estão combatendo.
Então, como é que chega? Porque tá interessante manter as pessoas. O medo, ele move as pessoas são instinto. Essas pessoas, elas estão tentando movimentar o instinto das pessoas, porque é muito mais fácil você apegar. Por isso que eu falei, uma coisa é você avaliar prós e contras e escolher um caminho, outra coisa é você ir no instinto. Então, assim, isso agora, meu Deus, eu vou muito longe. Não, pode, não, mas é pra ir mesmo. O objetivo é esse. Mas assim, uma conversa que eu tava tendo esses dias que eu também cheguei assim, vou pegar um exemplo nosso que a gente está vivendo agora e um exemplo histórico. Então, vamos pegar assim. A gente chegou num ponto que a gente se normalizou com as notícias de mortes do Covid. Todo dia você abre ali o Instagram da prefeitura, 30 cabeças foram embora por causa disso daí. Sim. No começo, então, que a gente sempre compara um avião quando cai. Quantos aviões estão caindo agora no Brasil? A gente já perdeu a conta de quantos aviões estão caindo no Brasil. Eles continuam caindo. Sim. E aí a gente tenta passar um pano para outro que deixou fazer, deixou acontecer, porque o esquema é assim mesmo. Tá, beleza. Aqui a gente tem um exemplo. O outro exemplo que eu penso o que levou as famílias alemãs durante o nazismo ficarem de boa enquanto eles sabiam que estava acontecendo aquilo do lado deles. A dialética de Hitler. Tipo, a forma de falar com os outros. A ignorância. Será que a ignorância não chegou no mesmo ponto? Será que a gente não chegou num ponto de ignorância, de consequências das nossas ações? Do mesmo ponto que eles também chegaram à ignorância? Tipo, estamos aqui no almoço de domingo, levaram o vizinho. Porque, enfim, o que o vizinho tinha de errado? O que ele fez? Não sei, levaram o vizinho, entendeu? Mas eu acho que foi talvez a forma do momento que... Desculpa, Ju, por favor. É porque, só pra não perder o fio da meada ali. Eu perco fácil. Não, é que assim, é igual a Cláudia no outro podcast falou. Você não acha, e eu repito a mesma pergunta, você não acha que a posição, a postura da figura maior do nosso país não tem direto uma consequência nisso? Porque o que acontece? O presidente, por mais que ele seja uma figura pública, e eu sempre repito isso, que o presidente é uma figura pública, ele não manda nada, ele só é uma figura pública, ele tem um monte de gente atrás dele. Mas ele é a principal figura pública do país. Vocês concordam com isso, claro. Não concordam? Quando ele dá um exemplo errado, que foi a mesma coisa que aconteceu com Hitler. Hitler falava que era certo matar judeu. Então, que a ciência está a favor, são pessoas que precisam ser extinguidas, não são pessoas, são animais. Estão atrapalhando o nosso caminho. Exatamente. Então você não acha que a postura do presidente, e eu não tô falando que eu sou Lula, não é isso, gente, é um negócio certo. O ser humano. É o ser humano, é a postura do ser humano de falar que é só uma gripezinha com 500 mil mortes no negócio. É ele chegar num ponto que ele se sente livre, assim como o Hitler falou assim, vamos tirar essa galera que estão atrapalhando o nosso caminho, ele falou assim, irmão, vai trabalhar porque a economia tem que girar, você está atrapalhando o nosso caminho. E aí as pessoas estão no almoço de domingo falando que, tipo, tal país morreu, tal país morreu tanto. E normalizando, né? Vizinha de semana passada morreu e a gente chegou no ponto onde normalizamos. Na realidade é a mídia, né, que entrega isso, porque parece que só pode soltar fogos, né? Quando alguém morre, meu Deus, o que? Primeira entrega que fala, porque morreu tanto. Nunca vejo o cara falar, porque se você pegar os números ali, morreu 500 mil. Gente, claro que mas quem se recuperou é muito maior. Ninguém fala disso, né? Isso que eu acho... Tem isso, com certeza. Aí a gente tem duas questões que também são engraçadas, assim. Eu lembro de um professor do ensino médio que ele deu esse exemplo assim. Ele estava dando aula de Roma e ele estava falando assim, os caras tinham um coliseu, eles botavam as pessoas para se matar no coliseu e não sei o quê. Aí ele fala assim, você acha que a gente é diferente dos romanos? Nunca. Ele fala assim, quer ver um exemplo? A gente tá dirigindo na estrada, deu um acidente, um pipoco ali. O que acontece? Um mega trânsito. Por quê? A estrada que tá desse lado, não é a estrada do acidente. É a estrada que tá desse lado, que não tem nada a ver com o acidente. Por que tá com congestionamento? Porque todo mundo deu aquela reduzida e fala assim, nossa, morreu tal gente. Olha a desgraça que está acontecendo Tira do foto, meu lado. faz um vídeo. E isso que eu nem tô falando do tipo que desceu pra tirar a foto, assim. Então, tipo assim, de novo a gente volta pros instintos. Esse instinto da carnificina, não sei o que, também tá dentro de nós. Faz parte da gente. Desde sempre. Tá parte da gente. Aí também, assim como de um lado, lugares se beneficiam da ignorância, outros lugares também se beneficiam de você implantar
esse show dos horrores. Sim. Daí o show dos horrores atenção, o sensacionalismo que a gente tem. Então, a mídia, que é reclamar da mídia, de fato, é o sensacionalismo. Então, controlada, né? Extremamente aquela controlada. página, o Brasil sensacionalista. Né? Eu acho genial aquilo. Eu acho genial também. Manchetes que, tipo, provocariam qualquer pessoa e, obviamente, é mentira, mas ela tão próxima das manchetes que estão circulando na realidade que ela consome mesmo. Que a gente fala assim, olha só que interessante, a ironia é o troféu no final do dia, né? Contra quem quer combater tudo isso. Professor, fazer uma pergunta bem assim, 2021, né? Bom. Para que todo mundo entenda, quem está consumindo esse material aí, o que é ser democrático, professor? Doeu essa. Deixa eu tomar aqui pra pensar em alguma coisa. O que é de ser democrático? Essa é uma pergunta que ela parece a resposta ser muito fácil, né? Parece, mas não é, né? Só que ela não é nem um pouco, porque quando a gente começa, tipo, de onde que a humanidade tirou essa ideia de vamos tentar resolver isso de uma forma coletiva? Lá na Grécia Antiga, os caras resolveram. Mas ninguém fala que a democracia não era de todo mundo. Então tinha lá escravo, tinha... mulheres não participavam, só pessoas daquele determinado grupo de pessoas que pensavam, quem não pensava estava fora, estrangeiro também não podia, ela era restrita. Daí então vamos mudar então para a Revolução Francesa. A gente sacou essa ideia de novo. O que eles falam? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Homem, porque mulher não entra de novo. Né? Os caras também tinham escravo igual. Sim. Então, quem quer essa democracia? Não tem de novo. E aí, a gente se implementa, vamos lá, redemocratização. Restabelecemos o que a gente perdeu durante 30 anos. Então, agora as pessoas vão poder ir lá e vão resolver as coisas coletivamente de novo. Então, foi dada a oportunidade. Mas aí parece que o voto de cabresto ele continua do que veio lá do café com leite, porque o direito que é cedidão não é a outra, te joga um negócio aqui, você consegue ou não consegue. Então, o que eu tenho para dizer assim da democracia como um todo ela é uma ideia muito boa, só que ela é devagar. Porque eu dou essa aula para os meus alunos. Eu falo assim, amanhã a diretora da escola vai vir aqui e vai dar o poder para vocês escolherem que cor vai ser a parede da escola. Então antes o poder estava na mão dela, absoluto. Ela escolhia qual ia ser a cor da sala. Porque alguém colocou ela lá, né? Alguém colocou ela, tem esse poder absoluto, ela escolhe. Amanhã é da sala toda. Como é que vocês vão resolver isso? Vai começar uma grande discussão. Amanhã uns vão dizer que a sala tem que ser azul, outros verde, uns escuros, outros desenho, outros não sei o quê. Então vai ser um caos, esse caos vai durar por muito tempo, até que vocês vão afunilando as ideias e vão encontrar uma ideia que ela é uma soma de todas um pouco. Ela é uma soma do lado A, que queria escuro, do lado B, que queria claro. Ela vai ser uma soma dos dois, ela vai ser um pouco melhor para as duas, porque ela vai atender de uma forma melhor para todos. Essa ideia, a diretora ela nunca ia conseguir chegar nessa ideia, porque ela não trouxe todas as perspectivas de vocês. Por que isso não acontece na escola hoje? Porque a gente não tem tempo de resolver isso. É uma pena. A gente queria uma escola onde todo mundo escolhesse tudo que acontece na escola. Isso não existe. Mas então, isso já está acontecendo. Ótimo, que bom. Isso já está acontecendo. Nós ainda vivemos numa democracia. Então, e aí quando eu falei assim, então assim, fez 16 anos, vai lá, tira o título de eleitor e vai votar. Aí uma aluna chegou e falou assim, professor, não sei por que todo mundo acha tão interessante essa história de votar, eu por mim acho que não faz diferença nenhuma. Essa é a cultura. Aí eu olhei assim e falei assim, me diz uma coisa, você queria estar vacinado agora? Porque eles têm menos de 18 anos. Essa galera vai ser o último a ser vacinado. Você queria estar vacinado agora? Daí ela falou assim, queria. Eu falei, se eu tivesse te dado o poder de votar nas últimas eleições e o seu voto decidisse o resultado das eleições, você acha que você estaria vacinado agora? Aí ela ficou quieta assim, não precisa responder, vamos continuar a aula. Porque senão eu não preciso te dizer, o cara tal disse isso, aquele cara lá que tá na televisão não presta. Você não precisa chegar nesse ponto. Dessa aula, eles estavam no 8º ano. 8º ano é a sétima série, isso? A antiga sétima. Na sétima a gente tinha o quê? 12 anos? 13? 14? Eu sou péssimo, nunca sei a idade deles. Mas que instrução que essa pessoa também tem, essa criança, querendo ou não? Aí é um ponto muito interessante, porque eu cheguei na aula assim, eu não dou aula há tanto tempo assim, eu dou aula há 2 anos.
Então eu cheguei na sala de aula e pensei, tá, primeiro vamos conhecer essas pessoas aí. Sim. O que vocês fazem? A primeira pergunta da aula era, quem são vocês fora da escola? Quem são vocês fora da escola? Tipo, eu não quero saber, eu sou aluno. Não, o que você é fora da escola? Eu luto Muay Thai, eu jogo videogame. Aí começa todo o videogame. Joga videogame. O que vocês estão jogando de videogame? Eu jogo jogo tal, mas aqui. Eu achei que eles não responderam League of Legends, porque eu sou muito descolado. Eu jogo League of Legends. Eles falaram uns negócios. Aí eu fui pesquisar, são jogos extremamente complexos. Eles compreendem mundos e qualidades e políticas dentro de mundos que são artificiais. Tabelas de pontos, personagens assim. Se eles estão nesse nível de informação, eles conseguem se informar. Filosofia é ficha. Filosofia é ficha perto do que eles estão interagindo aí. Mas será que talvez aí essa galera que tem essa informação, será que eles se dariam bem no nosso momento ali? Claro que não tem muita diferença, muito espaço aberto, mas a forma com que chega a comunicação para eles, esse material, esse conteúdo, parece que eles têm uma percepção diferente das coisas, mas no nosso momento, na nossa época era diferente. Como era diferente para os nossos pais e assim por diante. Olha, se fosse o legal de eu estar em sala de aula é porque eu lembro que quando eu era aluno, eu lembro que tinha uma distância geracional muito grande entre eu e os meus professores. Então era raro ter um professor mais novo. Sim. E eu acho que então a minha geração está um pouco mais próxima do que a deles, né? Bom, com distante. Certeza. Aí os cringe e os como é que é? Millennials, né? Então eu tinha os professores boomer, sei lá, não sei o que é. E aí eles então tem isso, mas mesmo assim é próximo, porque eu lido com a informação tal qual eles lidam com a informação. Mas se fosse para dar uma diferença, eu acho que eles são um pouco mais apáticos do que nós éramos em sala de aula. Então eu acho que apáticos, não são que eles não têm ânimo, que eles não brincam, mas eles têm, quase que eles falam que é um niilismo, né? É quase que tudo é um tédio. Entendo. Eles já aceitaram que o universo é isso aí, eles já não têm tanta esperança quanto a gente tinha de lutar, conquistar as coisas, porque eles viram que, tipo, sei lá, o primo mais velho tinha o mais velho dele, vamos voltar assim. Eu, quando eu tava na escola, tudo que tentaram me empurrar é assim, você tem que ir pra faculdade e você vai conseguir um canudo. E aí, o canudo é a cenoura e a gente corria em direção daquilo e aquilo era a única opção de você ser uma pessoa bem-sucedida. A nossa geração é assim. Então você pega crianças que estão no Jardim 3, olha que bizarro isso. Alguém já foi numa dessas formaturas de Jardim 3? E aí tem pequenos serzinhos, a gente bota neles aquele chapéu, como se fosse de um negócio, dá o canudo pra ele e fala assim, parabéns, você formou no Jardim 3, tem mais umas 3, 4 formaturas dessa até você ganhar o canudo. Se ele chegar nessas 3, né, porque já falamos sobre excelência de quem, né? Você ganhar aquele canudo. E aí o dia que, não sei pra que, alguém chegou nesse momento de ganhar o canudo... E você pega o canudo e você fala assim, o que eu faço aqui? Enfia no meu... Porque é isso que aconteceu. Porque antes você era um aluno, agora você é um desempregado. E antigamente não, as pessoas se formavam, era garantido que elas iam ter um caminho. E aí eu acho que realmente o caminho não é mais só a academia, né? O caminho são vários. Não. Sim, ainda bem que tem esses outros vários caminhos. Graças também, a Deus, né? Sim. Fez toda a diferença. Sei lá, minha amiga que vai ser tatuadora, ela vai ganhar muito mais dinheiro do que eu. Ganha. Não desmerecendo, mas olha só, já vi engenheiro formado e... como é que é? Aqui, ó. Eu não tenho certeza o melhor exemplo. Ele não era daqui do estado, ele era do Nordeste. E ele veio aqui para Curitiba, eu acho que ele casou com alguém aqui e ele tinha até mestrado. E, como eu disse, eu não tô desmerecendo ninguém, mas ele tava trabalhando de Uber, cara. Que é o mais normal. Um negócio isso há 2 anos atrás, a pandemia não tinha nem estourado ainda, gente. Espero que ele não... Ou se ele é feliz de Uber, com certeza, Uber é da hora. Claro, mas eu acho que... Dava, né? Dava, agora não dá tanto. Mas eu acho que, tipo assim, a gente vai ter que dar um salto, enquanto um salto de informação. Então, essa geração que vai vir agora, eles estão muito mais lascados que nós, porque a gente ainda acreditava que a gente ia escolher uma coisa com 17 anos, e essa era a coisa. Isso é uma crença perigosa, muito, mas existia uma crença. Eles vão ter que pensar em 2, 3 alternativas. Eu vou ser podcaster, ao mesmo tempo que eu vou ser... produtor de conteúdo e videomaker. Eu vou ser, fotógrafo, você dizer que eles vão ter que atender a várias demandas. Eu vendo minha arte, coisas que a natureza dá, ao mesmo tempo que eu dou aula, mas faz parte. Mas, professor, também assim, eu imagino também, nós já conversamos sobre isso.
o estudo, a formação é importante. Com certeza. Na minha posição, tem que ter. Também, eu também acho. E aí, agora também vou falar, sacanei aí a graduação, mas eu vou falar um negócio que também puxando um pouco do que eu gosto, tá? Nas culturas que a gente tem no decorrer da história, existe um momento chamado ritual de passagem. E aí, o que é o ritual de passagem? Você pode pesquisar isso no mundo todo. Tem esse momento onde você tem essa passagem do jovem para a vida adulta. Então você vai lá na tribo indígena, eles botam a mão dentro de um negócio cheio de formiga, e arregaça, não sei o quê. E tem vários, cada um com o seu. Tem um que eles se jogam no negócio amarrado só pelas bolas, caindo. Tem coisas muito interessantes, olha. Isso que eu nem tenho bola, já senti a dor. Tem de tudo. E eu acho que de alguma forma o nosso ritual de passagem, também teorias tirado voz da minha cabeça, mas eu acho que o ritual de passagem da nossa cultura virou a faculdade. Mas eu concordo com o que você tá falando, porque assim, eu acho que, eu não tenho bola pra confirmar, mas a dor que a faculdade faz você passar deve ser bem semelhante, de verdade mesmo, porque você se cansa mentalmente, a faculdade destrói com a tua cabeça, gente. Nossa. A faculdade destrói com a tua cabeça. Lógico, eu acho que eu não seria quem eu sou hoje sem a faculdade. É essencial, não tô falando, é essencial. Você precisa ter... Não digo que você precisa ter uma graduação, mas você precisa ter um acompanhamento estudantil ali. Você tem que passar um certo tempo estudando uma coisa específica para você desenvolver sua cabeça com pessoas, com mentores, como a gente falou no primeiro podcast, com mentores que vão fazer você evoluir. Realmente. E você também tem que lidar com mentores que vão fazer você se sentir um lixo para você aprender que a vida não é isso, entendeu? E eu acho que você pode sair dali e nunca se quer trabalhar com aquilo. Mas tanto é que eu queria até estudar um pouco mais isso, mas a gente chama de terceiro grau. É como se você, realmente tivesse continuado. Ele é um terceiro grau especializado em alguma coisa, mas ele é um terceiro grau. Esse terceiro grau é esse período de transição. Ali você é forçado a ser multitasking, é forçado a você gerenciar o seu projeto. Isso também é uma aula que eu dou para os meus alunos. Eu falo assim, enquanto vocês estão aqui na escola, você tem a mãe de vocês que está em casa, ajudando vocês, o professor está aqui cobrando se você fez lição ou não. Tá todo mundo preocupado que você tem que entregar as coisas porque as pessoas estão preocupadas, elas estão te levando pra vida e estão te deixando assim, tá, vai, agora vai, anda aí, né? E a faculdade, ela não é esse andar engatinhando igual os pais de vocês. A faculdade, ela é tipo assim, o pássaro que pega vocês, o filhotinho, e joga de cima do penhasco. E vê ele cair. Aquele que voou para aquele que morreu, ele não estava preparado pra vida. Então, verdade. Se você não passar por esse período tumultuado de você gerenciar o seu próprio tempo, de você ser o agente do seu próprio conhecimento, eu acho que é ruim dizer isso, assim, mas assim, é um exemplo meu da vida também, conhecimento da vida. É porque é engraçado, vocês me chamam de professor, aí eu acho que eu tenho que passar informações sérias, e às vezes não. Lógico que não. Eu tô no podcast, aqui não é assim, não. Exatamente. Uma experiência bem pessoal tiveram amigos meus que de infância, assim, e tiveram aqueles que foram por um caminho e foram pro outro. Sim. Tem uma diferença, eu acho que é um pouco de mentalidade e visão de mundo, assim. Então, a visão não significa que você precise passar pela uma faculdade para ter essa visão de mundo. Mas a visão de mundo de algumas pessoas que não tiveram essa experiência ficou muito limitada àquilo que a televisão diz que vai ser felicidade para elas. Sim. E aí, o que é felicidade pra pessoa é o quê? Você ter um carro bom, você gastar todo o seu dinheiro em cerveja, porque projeto... Se for perguntar qual é o projeto cultural do nosso país, é cerveja. É verdade. É um projeto cultural bom? Eu adoro. Eu adoro também, sou suspeita. É o mais eficiente de todos, né? Então, o álcool é tipo... E aí pessoas que vão trabalhar a semana toda e daí vão chegar no final de semana, vão gastar o churrasco, álcool de novo e a mesma coisa de novo. Aliás, de certa forma, a gente tá vivendo isso, porque já que eu não posso viajar, não posso ir em festa, não posso ter uma experiência cultural no teatro, não posso... A gente tá nesse ciclo e a gente já tá um tempo nisso, tá assim, cansei, não quero mais ficar em casa. Minha casa não é tão legal quanto eu achei que seria, mesmo pra quem ficar em home office. Não tem tantas pessoas, né? Não tem tantas pessoas. Cadê o que vai me agregar e trazer respiração para minha vida, para eu continuar animada a fazer as coisas? E aí, isso para quem tem essa consciência, mas tem muita gente que a realidade já era essa, continua sendo essa e vai continuar sendo essa. Mas um ponto, assim, que bem nisso que você falou, eu acho que a faculdade, ela me fez despertar
para uma coisa que talvez eu não despertaria sem a faculdade, que é o que eu gosto de falar hoje. Ótimo. Que é o autoconhecimento, é você gostar do que você faz, é você ter a liberdade de fazer o que você faz e ainda ganhar dinheiro naquilo. Porque o que eu acho que acontece, a gente é condicionado a pensar da forma que, se você não tiver um trabalho das 8 às 18, de segunda a sexta-feira, você não é ninguém. E assim, gente, minha experiência, tá? Pode ter sido diferente, eu já trabalhei em alguns lugares diferentes, mas a minha última experiência foi uma experiência, tipo, um tanto quanto traumática. Por quê? Eu trabalhei numa indústria, eu sou engenheira de produção, então lógico que eu vou trabalhar numa indústria. E era um negócio assim, se você não faz de acordo com o que uma única pessoa quer, você não tá fazendo direito. Independente de tanto que você estuda, independente de tanto que você pesquisa, independente de tanto que você fala, que você vai atrás, que você tá vendo o dia a dia do negócio. Então, assim, eu acho que a faculdade pra mim foi isso pelos mentores que eu tive. Eu pensei, eu não quero essa vida. Então foi tipo, no momento que eu vi essa vida real, oficial, já tinha passado por essa vida, mas não tinha consciência que eu tinha naquele momento, eu vi que eu não queria aquela vida, porque aquilo acaba destruindo você. E vocês podem falar isso também. Tipo, quando você não tem a liberdade de expressar, de mudar, de melhorar. Porque assim, eu como engenheira, eu vejo que o meu trabalho é resolver problema. Eu vejo isso. Não me deixavam resolver problema. Entendeu? Né? Tipo, eu não tinha liberdade de resolver problema. E hoje, produzindo conteúdo, estando aqui gravando, editando vídeo, cuidando de planejamento financeiro, cuidando de planejamento de empresa, eu resolvo problema. E, tipo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de resolver problema. Não que eu goste de problema, ninguém gosta de problema. Eu gosto de resolver, de trazer a solução. Mas quando você tá no... Exatamente. Só que quando você tá, tipo, numa indústria... E a pessoa não deixa você fazer isso. E eu tenho certeza, gente, que eu não sou a única que passa por isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas são podadas o conhecimento porque uma não quer que você se sobressaia por ela. Então, eu acho isso muito, tipo, a faculdade me trouxe essa consciência, mas ela tava me criando pra ser a pessoa que fala amém. Ah, sim. Entendeu? Mas eu tive a consciência nesse meio período, nesse meio tempo, 5 longos anos de faculdade, com pessoas que me ensinaram que não é isso. Você não precisa estar numa indústria para você exercer tudo que você aprendeu. No meu caso. No seu caso, você não precisa estar numa escola para exercer tudo que você aprendeu. No seu caso, você não precisa estar numa empresa para exercer tudo que você aprendeu. Então, eu acho que a faculdade, ela acaba trazendo... Quem não faz faculdade... Eu acho muito difícil você ter essa concepção de vida. O que eu falei... A internet tá aí pra isso, né? Tipo Mas... assim, não é o único caminho, entendeu? Não então, é. tipo, é o que eu falei. Concordo. Assim, eu acho que a gente deveria ter outros caminhos. De verdade. Eu acho que não deveria ser só isso. A gente deveria ter outros caminhos. Tem tantas pessoas autodidatas. Então, autodidatas. A internet tá cada vez mais levando você pra ser autodidata de muitas coisas. Eu acho que não deveria ser... Como eu comecei com o exemplo falando de, tipo, culturas e ritual de passagem. Então, acho que deveriam existir outras formas. Infelizmente, virou essa forma engessada que ela é totalmente direcionada para algum mercado. Sim. São poucos cursos que têm a liberdade de falar assim, a gente não precisa pensar no mercado o tempo todo. São pouquíssimos cursos. Sim. Então, infelizmente, chegou isso. Eu acho que existem outros caminhos. Mas já que é isso, eu acho que como experiência de vida e não como experiência acadêmica é bom. E eu acho que o principal dessa experiência de vida é que, aí é a minha visão de uma escola, né? Tipo, tudo mais. Sim. A escola, ela tem esse formato. Tipo, pessoas enfileiradas, olhando para uma pessoa, e aquela pessoa é o centro do conhecimento. E cada vez mais, essa pessoa não vai ser mais o centro de conhecimento. Hoje em dia, com a internet, você tem tudo, entendeu? Sim. Antes, a minha única forma de me informar era pelo professor. Hoje, eu posso chegar na aula sabendo mais que ele. Sim. Então, qual é a lógica disso continuar existindo? Qual a lógica desse ser esse espaço de transição? E aí eu acho que daí tá na base da nossa cultura enquanto país, enquanto nação. Ali é um espaço do conhecimento. A gente não tem essa cultura do conhecimento. A cultura do conhecimento não existe dentro da empresa, porque o que existe dentro da empresa é a hierarquia. A cultura do conhecimento não existe dentro da política, porque ela também é tanto que a pessoa que a gente conseguiu botar lá é uma pessoa que focada em hierarquias. Então, qual o problema de hierarquia, professor? Eu não vejo o problema da hierarquia. Eu acho que ela é extremamente útil. O problema é quando a gente acha que só a hierarquia serve. Entendi. Então, não sei qual, mas o teu exemplo, eu não sei, mas provavelmente a pessoa que estava em cima não deixou ela resolver o problema
porque ela não conseguiu considerar o conhecimento, ela não conseguiu pensar, olha, o conhecimento é algo integrado, entendeu? Não é porque ele conseguiu uma solução que eu não faço parte do resultado dessa solução, ou que eu não contribuo com isso. Mas a gente não tem a valorização do conhecimento enquanto espaço de conhecimento não existe. Você não pode trazer um conhecimento diferente. Se você trazer um conhecimento diferente, isso, infelizmente, na nossa sociedade virou opinião. Conhecimento virou opinião. O conhecimento, galera, não é opinião, entendeu? Por que a gente chegou a pandemia, eu acho que ela trouxe uma lupa para os nossos maiores problemas. Por que a gente não... por que máscara virou opinião? Da onde que máscara virou opinião? Máscara é conhecimento, entendeu? Sim. Tipo, conhecimento. Estudo, né? Existe essa solução, ela é temporária, tu não vai precisar ser amarrado com isso aqui para sempre, a não ser que você queira ser amarrado numa maca entubado. Então, use isso aqui. E aí, para algumas pessoas, virou opinião. Então, enquanto a gente achar que conhecimento é opinião, nós vamos patinar bastante. Então, você comentou agora nessa questão de ser temporário, nesse momento de pandemia, né? Eu vejo isso. Mas eu fiz um trabalho uma vez na escola ainda, ensino fundamental. Eu lembro que, eu acho que era no Japão, o pessoal já usava máscara em 2005, mas por questões de problemas com clima, poluição. Então acho que já não é temporário lá, né? Não sei, também pode ser que isso, para o mundo daqui a pouco, pode ser que seja um hábito, usar máscara. Eu realmente espero que clima, né? eu espero que não, que o nosso clima, que a gente não consiga avacalhar com o clima nesse ponto, mas eu acho que qual é o espaço de experiência que a gente está falando, né? Então, o espaço de experiência que a gente tem é diferente do espaço de experiência que o Oriente teve em relação à pandemia. Eles tiveram outras pandemias antes e eles aprenderam assim, é melhor prevenir do que remediar, porque eles sentiram na pele de uma forma mais recente. A gente faz um tempinho que a gente não sente isso. Nosso maior problema em questão da saúde era a dengue. E mesmo assim, ele ainda era um problema muito social, né? Porque também veio forte, né? Mas eu acho que não doeu o suficiente. A gente não mexeu tanto nos números. Né? Eu acho que a gente não doeu. Aquela vida ensina pelo amor, pela dor, né? Eu acho que a gente podia ter encarado aquilo como uma lição, mas a gente deixou passar, então não doeu. Da forma como a gente tá vivendo, mas você acha que o Covid tá doendo? O suficiente para o povo aprender? Eu acho que, tipo assim, a gente ainda tá nessa de opinião, conhecimento, né? Mas existem algumas coisas que a gente só vai se dar conta a partir do momento que passar. Então, beleza. Então, vamos sonhar. Adoro sonhar. Vamos sonhar que daqui a uns 6 meses todos estejam vacinados. As vacinas já surgiram várias vacinas. Todo mundo já está tendo a sua dose reserva, né? Que a gente tem que tomar essa dose todo ano e tudo mais. Estabilizamos e voltamos à vida. Esse voltar à vida, ele vai... A tia do WhatsApp, que apoiou ideias sinistras durante todo esse tempo, essa tia do WhatsApp, ela vai precisar voltar à vida, a interagir com pessoas. E ela vai ver que alguma coisa tá nela. Essa alguma coisa dela não tá na pele, não tá na saúde, não tá no pulmão dela, se ela não pegou. Essa alguma coisa tá aqui dentro. Como é que ela vai resolver aquilo que tá ali dentro? Essa experiência... A crianças... Eu vejo porque eu tenho, tipo, sobrinhas de 3 e 6 anos. Nossa. Elas têm crise de ansiedade com 6 anos. Eu não lembro de ter crise de ansiedade com 6 anos. Nossa, eu brincava. Crise de ansiedade com 6 anos? Nem sabia. Eu sei Vou ter lá, crise de ansiedade com 23. E se ela observa que, tipo assim, ela precisa sair pra interagir com o público, ela já tá travando em várias coisas. E aí, tipo assim, até quando a gente vai ignorar que isso que a gente passou não vem de algum lugar? E aí a solução, eu já nem tô mais apegado que a solução vai ser, nossa, a gente vai dar as mãos numa grande ciranda e a gente vai ir nas eleições, da próxima vez a gente vai resolver todos os problemas. Sim. Não vai ser nessa e não vai ser na próxima, entendeu? Mas a gente pode tentar. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu acho que talvez algum karma que a gente possa tentar resolver sei lá, será que a gente pode procurar ajuda num psicólogo para resolver tudo isso que a gente passou? Depois de 2 anos nesse sistema? Porque até então psicólogo era um negócio de louco, entendeu? Quando você começa a ir no psicólogo, ou então fala assim, eu tenho que ir, é essencial pra gente que é instruído. É aí que tá o ponto. Pra outras pessoas, saúde mental é tipo assim, o que tá acontecendo com você? Uma vez eu tinha um amigo meu e aí ele perguntou assim, você vai no psicólogo? Daí eu falei, vou. Mas aconteceu alguma coisa? Daí eu falei assim, não, mas eu tô indo antes que aconteça. Claro.
Cara, Esse mas é o definir. eu acho que essa parada... tem que cuidar, exato. Saúde mental é igual músculo, gente. Você tem que cuidar. E eu acho que esse negócio de você criticar... Cara, eu falo, quem faz terapia faz por pessoas que precisam fazer e não fazem. Eu sou dessa opinião. Você tem que cuidar da tua família toda que não vai no psicólogo. Que tem preconceito com o psicólogo. Eu tenho essa opinião muito forte, de verdade. Porque assim, eu tenho consciência que eu preciso ir na terapia pra evoluir. Mas eu tenho que ficar pensando no problema que a pessoa não pensa e ela acha que o problema sou eu. Então, eu acho que esse preconceito... Quem tem preconceito com psicólogo é quem mais precisa ir no psicólogo. E é o que mais tem. Eu tento falar, eu dou esse exemplo pros meus alunos, assim, eu falo assim, ó, vamos pegar as ciências. A gente tem um patamar da ciência, por mais que ela esteja meio de escanteio, tem um patamar. Então, assim, quebrei um braço. Eu vou no médico com o meu braço. Tá aqui meu braço quebrou. Ele fala assim, tem esse osso, um deles deu ruim, tratamento, engessa. Se você quebrar o braço, vai ser mais ou menos o mesmo tratamento. Agora, se eu tiver um problema dentro da minha cabeça, tem como fazer um raio-x da minha cabeça e falar assim, é esse o problema? Não tem. Não tem. Outra coisa que também eu acho que é muito interessante, que é um pouco de filosofia, a gente vem por uma filosofia que ela é aristotélica, no sentido que a gente divide as coisas para conhecer. E aí tem uma outra braço da filosofia que é a platônica, que ela tenta integrar as coisas, de ver como que está acontecendo dentro da nossa mente. A nossa sociedade, ela divide para conquistar, beleza? E a gente precisa de um equilíbrio, né? Então tem aquele quadro do Renascimento, a escola de Atenas, o Platão apontando para cima, Aristóteles para baixo. Então, um lado mais material, outro lado mais espiritual, espiritual, místico, consciência. Né? Por quê? Porque não tem como fazer um raio-x da sua mente, certo? E descobrir exatamente o problema, porque cada ser humano é único. Então, durante muito tempo a gente generalizou todas as pessoas, né? E até chegar no ponto que a gente não vai generalizar, a gente precisa estudar o indivíduo. Eu vou chegar na minha ideia. E isso vem da questão de que a gente divide corpo, mente e espaço. E corpo, mente e espaço é integrado. Então eu vou dar um exemplo. Eu cheguei no médico e eu tô com dor no estômago. Aí o médico falou assim, toma essa pílula e vai resolver a tua dor no estômago. Daria um mês, passou, daria um mês, volta e falei assim, continuei com dor no estômago. Ele falou assim, pega 2 doses dessa pílula e toma de novo. E aí por quê? Porque o médico está tratando o estômago. Sim. Só que daí você podia descobrir que, sei lá, no caso dessa pessoa, ela tá com dor de estômago porque ela tem raiva, e ela tem raiva porque o trabalho dela deixa ela muito louca. Então, corpo, raiva, mente, trabalho, espaço. São outros fatores, Como que você integra corpo, mente, espaço e tenta solucionar esse problema? Ela trocou de emprego, ela parou de sentir raiva e a partir dali o dor do estômago parou. Então, ia adiantar entupir a pessoa de droga? Não, mas a droga está sendo vendida. Aonde? Na farmácia, legalizada para todo mundo. Porque dividir é fácil, integrar é difícil, porque a nossa mentalidade não deixa a gente integrar as coisas. Bom, o professor agora também citou, né, não saindo um pouco dessa linha, mas citou grandes pensadores aí, né? Os pai do pensamento mesmo, né? 2021, mito da caverna. Será que o ser humano tem se enfiado tanto na caverna? Primeiro fala o que é o mito da caverna, tá? Porque tem gente que não... Tanto é que adorei a pergunta, de verdade, tanto que eu falei que o meu quarto, eu apelidei o meu quarto como a caverna de Platão. Olha só. Porque ali, o que é a caverna de Platão? Esse mito, eu acho que ele é a luva pra gente entender o problema que a gente tá passando enquanto sociedade hoje em dia, que é... Existiam pessoas presas numa caverna e elas viviam num mundo onde só existia luz e sombra. Até que uma delas, através da sua curiosidade, se desprendeu das correntes, foi lá fora, viu um mundo de formas, de cores, e falou assim, incrível, voltou pra dentro da caverna e falou assim, amigos, lá fora é assim. Aí eles falaram assim, não, irmão, você tá louco. Você tá louco, você prenderam o cara e acabou a história aí. Então, o mito da caverna é esse mito de tipo assim, você tá deparado com uma realidade e você só enxerga essa realidade. Aí sai alguém e traz uma outra informação que você não conhece. E você fala assim, não essa é a polarização que a gente vive, essa informação, ela não existe. Ela não existe, você tá louco, você tem que ser exterminado. Bum, assim que a gente convive. Então, isso que a gente está vendo é exatamente isso, em 2 fatores. Um é a questão, acho que política, a gente vive o mito da caverna na questão política, onde um grupo de pessoas falou assim, família só pode ser assim, se consumir coisas só pode ser assim, acreditar em coisas só pode ser assim. Então, qualquer coisa que está fora disso, tchau. Então, isso é um negócio, então não adianta chegar lá
no ministério paralelo e falar informações úteis. Eles não querem, você tá contra eles. E aí, nesse sentido, e agora num sentido mais profundo, né, trazendo para o nosso eu, a gente está vivendo um mundo de sombras. A gente abre isso, abre o computador, abre o negócio, e aquelas sombras, elas refletem coisas para vocês. Mas assim, ó, o Instagram não é realidade. Nossa, ninguém tá no Instagram é real. Mas ninguém sai de lá os corpos das pessoas que estão lá não são reais. São ângulos, são luz, são não sei o quê. Photoshop. As conquistas das pessoas não são aquilo. A Betina, que saiu lá no vídeo falando que simples meu patrimônio virou tudo aquilo, não é. Se o Instagram do cara tá falando assim, ó, que o meu carro que foda, você também consegue. Nem dele é. Armadilha, vaza. São sombras. Vocês estão apegados em ilusões. E aí o nosso único entretenimento virou essas sombras. Trazendo para a realidade do podcast, eu me viciei em podcast na pandemia. Por quê? Porque era a única forma de eu conversar com pessoas diferentes. Sim. Então, tem o lado ruim, de novo a ferramenta. Claro que tem o lado ruim, mas também tem um lado que, tipo assim, se você souber guiar as suas sombras pro seu autoconhecimento, aí sim, quando começou a pandemia, a gente falou assim, não, as pessoas vão ficar de castigo, né? O pai deixa de castigo, a criança aprende. Elas vão aprender a valorizar tudo isso que a gente falou aqui. Nossa, tomara que a gente saia com a solução. Nossa, tomara. Mas não é todo mundo que isso. E aí tem um filme que eu gosto muito que é Matrix. Então a gente tá, as sombras, a gente tá na Matrix, o filme da Matrix. E tem uma cena do filme Matrix que é muito legal, que é a cena que a criança tá dobrando a colher com a mente, assim, ela tá dobrando a colher. E aí ela olha pro Neo, né, que é o protagonista, e ela fala assim, não é a colher que tá dobrando. É você que tá dobrando. E aí, por que ela fala é você que tá dobrando? Porque dentro da Matrix, a gente não tem mais como dobrar a Matrix. E aí, o que você faz? Perde a fé no universo, corta os pulsos e morre? Tipo, não, mano. Você vai continuar vivendo na Matrix. Só que você se dobra na Matrix. Show de Truman também é um filme que pega exatamente. Então, o Show de Truman é total mito da caverna. E então você se dobra na Matrix, você entende como funciona e a libertação a mudança começa por mim. E aí, começar a mudança por você é muito difícil, porque você tá apegado. Mas é a melhor coisa. Eu sou, cara, de novo, eu sou a pessoa eu sou aquela pessoa que fala, você só muda o mundo quando você muda você. Entra na parada do amor próprio lá que a gente tinha falado no primeiro podcast. Cara, você nunca vai conseguir amar alguém se você não se amar primeiro. Você nunca vai conseguir mudar alguém se você não se mudar primeiro. E eu tenho isso pra mim, tipo, é uma regra de vida. Mas demorou pra mim aprender. Sim. Eu tenho 25 anos hoje. E eu fui aprender isso, sei lá, quando eu tinha 22, 23. Ou menos, ou mais. Mas, tipo, é uma coisa que eu acho que todo mundo teria que acordar pra isso e entender que você só vai mudar o mundo quando você mudar você. Realmente. Não adianta você querer, tipo, o Bolsonaro não faz nada por mim. Beleza, não tá fazendo bosta nenhuma mesmo, não tô defendendo. E vai continuar não fazendo, você não é nada. Você é um grão de areia no arroz, num negócio que... Você é o número que vai rodar semana que vem se você rodar, entendeu? Exatamente. Você é uma pessoa que vai morrer na UTI se... Ele não tá nem aí pra você. Quem tem que mudar a sua vida é você. Não adianta você querer ficar esperando que Deus mande uma iluminação, uma mala de dinheiro na tua bolsa pra você melhorar a sua vida. Não vai rolar. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Mude você pra você mudar o mundo e faça a sua parte. Não seja só um peso no mundo. Aí eu vou trazer a referência de onde veio essa ideia antes, porque se a minha orientadora ver isso, ela vai ficar brava. Você não falou, porque essa ideia não é minha, essa é do Matrix. É ela que me deu isso, porque... às vezes eu ia pra sala, o sonho, né? Você pega o sonho no começo assim, eu vou pra sala de aula e a educação vai mudar o mundo. Não vai mudar o mundo. As pessoas continuam na Matrix. Se acordar e aprender a se dobrar dentro da Matrix, se um mudar, o mundo mudou. Tipo, não, o mundo não vai mudar, mas eu acho que, tipo assim, aqui você acordou da Matrix. Aquela experiência do Neo acordando na Matrix, ela é traumática. Então todo mundo vai passar por esse trauma. Eu acho que algumas das pessoas que vão assistir isso também estão vivendo esse despertar. Aí você pode botar um nome bonito, o despertar da consciência, um negócio mais espiritual, com certeza. É o despertar da consciência. Você despertar de que não vou poder fazer por todos, mas o meu melhor eu vou fazer. Isso. E o meu melhor é tipo assim, um negócio que eu fui escoteiro desde de criança, assim, tanto que eu tenho tatuado aqui escoteiro. Bom. E aí tem vários lemas, eu sempre alerta, mas tem o lema do lobinho, que eles são pequenos e daí o lema deles é melhor possível. E esse lema é o mais difícil de se aprender.
Porque melhor possível não é o melhor, porque muitas vezes a gente se julga, tipo, eu podia estar fazendo massa, tipo, podia pegar todo esse tempo que eu fiquei em casa da pandemia e ter virado um novo milionário da internet. Tipo, podia. Mas, irmão, você fez o melhor possível. Sim. Com aquilo melhor, que você tinha, o teu melhor. E também não adianta você olhar para o teu passado e falar assim, podia ter feito melhor, podia ter... Não, porque hoje você tem ferramentas da sua cabeça capazes de enxergar o teu passado e encontrar soluções melhores. Mas no teu passado talvez você não tivesse. Então naquela época você fez o melhor que você podia. Se hoje você acha que você podia ter feito melhor, pega as próximas oportunidades e faça melhor, que daí vai dar boa. Aprenda com os erros, né? Tipo, aprenda com seus erros. Vai. Um passinho de cada vez, não fique se cobrando tanto, né? Questão de redes sociais agora, professor. O professor comentou sobre Instagram, né? E outras também. Instagram é a existência. A existência precede a essência. A existência precede a essência. Isso daí é um filósofo. Sartre, é o Sartre. A existência precede a essência, né? Ou a essência precede a existência. Eu me confundi já tô difícil. Mas assim, a ideia dele é muito boa nessa questão de que primeiro você existe para daí experimentar, né? Ou você é as experiências da sua vida. Eu acho que o Instagram... É aí que tá o pulo do gato, né? Ele quer acreditar que aquilo é viver. Sim, ele quer entregar que isso é você viver. Acreditar que ali você tá vivendo, ali você tá existindo. Só que eu acho que ali não é que você tá existindo. Ali você tá construindo a sua memória. Entendo. E aí tá um outro trauma gigante da nossa cultura enquanto nação. A gente não lida bem com memória. A gente não lida bem com a memória da nossa nação, por isso que a gente repete os erros. Sim. E a gente não lida bem com a nossa própria memória. Então a memória de cada indivíduo vai se apegar a alguma coisa. Eu conheci uma senhora que ela teve os ouros roubados da vida dela. Ela juntou ouro a vida toda e roubaram toda a caixa de joia dela. E ela estava me contando, tinha uma joia que era assim, tinha pedras assim que eu ganhei no dia que fulano nasceu. Então a memória dela virou aquela caixa de joias. Para mim, a minha memória hoje virou o Instagram. Toda família tinha antigamente uma caixa com fotos derretendo lá dentro com o tempo passando, mas aquilo era a memória. E aí, o que é a sua memória hoje? A sua memória te consiste? Eu acho que nós somos feitos de memórias. Sim. E o nosso objetivo enquanto vida é construir memórias felizes. Sim. Porque não vai dar de ser feliz o tempo todo. Você não quer registrar uma foto de você chorando. Triste, num momento difícil do dia. Que é aí que tá. As pessoas esquecem que você precisa chorar pra você crescer, faz parte, né? Você precisa lutar pra conseguir as coisas. Ninguém evolui só feliz, né? Por isso que você não vai pegar o cara que deu certo, porque você não sabe o que deu errado, então tem isso. Mas você, enquanto... até onde você se entende nas suas memórias? As suas memórias são só uma proposta mercadológica? Ou as suas memórias são mais do que isso? Então você quer viver para mostrar a foto de você segurando o volante com o relógio da hora e o carro da hora? Ou você quer viver levando esse carro para algum lugar que seja significativo para você e aquilo ali não vai caber numa foto? A foto da lua cheia não vai ficar legal, vai ficar uma bosta. Eu acho que a maior metáfora para essa questão que a gente tem de Instagram é a lua. Não adianta você tirar a foto da lua cheia, vai ficar ruim. Foto da lua tem várias na internet muito melhores. Senta e aproveita. E olha a lua, né? Pelo menos momento. Se apegue ao presente. Está acontecendo. Sim. Bem ali, ó. Bem ali. Está acontecendo. Sim. Vive. Mas eu acho que a vida acontece quando você desliga o celular. Eu tenho essa opinião. A vida acontece quando você desliga o celular. Eu gosto de produzir conteúdo. Eu acho da hora, mas a minha intuição no produzir conteúdo é transformar as pessoas. Mas, cara, eu não consigo ficar 24 horas mostrando o meu dia. Eu não consigo perder 2 horas pra tirar uma foto boa. Adoro tirar foto. Você sabe melhor do que ninguém. Amo tirar foto. Gosto de aproveitar as paisagens, mas eu não consigo. Cara, meu namorado tá ali, ele pode confirmar. Deu, 10 fotos ruins e nenhuma ficou do jeito... Eu não vou ficar lá 2 horas perdendo a minha vida pra tirar uma foto boa, entendeu? Não ficou boa, o importante é a paisagem, beleza, falou. E só complementando isso que você falou, eu lembro até hoje do dia que você falou que o seu Instagram era o seu diário. É o que deveria ser, né, gente? Virou, uma mostração. Lá. Então. Elas importam pra mim. Então, mas o Instagram, eu acho que ele virou uma mostração de vida que não existe. Pseudo-vida, né? Pseudo-vida, exatamente. E aí eu acho que assim, ó, agora, eu não sou um Buda. Um dia chego lá, quem sabe, da iluminação. Mas assim, eu não sou um Buda no sentido de,
eu tenho consciência de todo o problema. Agora, na pandemia, é o que eu falei, se eu fiquei viciado em podcast, foi porque... aonde tá a galera que eu converso? Essa galera não existe mais. Eu não quero mais, eu não quero que me convide pra nenhuma reunião de Zoom, nunca mais. Aniversário em Zoom, né, eu não vou. Existe. Não, pare Happy hour no Zoom. Vão se lascar. Gente, essas sombras eu não quero mais. Sim, é bem isso. Eu queria ter deletado o Instagram ainda, não consegui, mas... Eu só não deleto o Instagram porque, como eu falei, eu produzo conteúdo pra isso. Então... Virou um cartão de visita. Eu tava falando com uma menina no final de semana passado, ela era maquiadora, e eu falei, o Instagram ele não é mais uma rede social, ele é uma vitrine profissional. Realmente. O Instagram é uma vitrine profissional. E eu acho isso excelente, só que as pessoas não têm essa noção. Por muito tempo eu usei ele como um consumo para passar o tempo, né? De fofocar mesmo. A gente ficava olhando a vida dos outros. Essa é a real. Mas hoje não é mais isso. Mas a gente já é cringe. Tá legal mesmo. É você fazer umas dancinhas esquisitas. TikTok vai se tratar, garoto. TikTok, né? É você passar mas TikTok é legal. Eu dou muita risada no TikTok. Não, mas tem conteúdo engraçado no TikTok também. Eu acho muito legal. Vai acabar com a gente fazendo uma dancinha, né? Não. Opa, não vai rolar, não. Você me encontrar na rede, talvez. Mas aqui não. Mas aí não é nem passinho, é só aqui, né? A pergunta que, né, a parte da espiritualidade ao contrário do Estado laico, né? Eu acho que esse é um tema muito falado hoje em dia. Espiritualidade virou pauta. Eu acho que a religião todas, não uma específica, mas todas as religiões, elas viraram tabus. Elas querem impor uma coisa que, infelizmente, não existe e acabam enganando as pessoas. Eu tenho essa percepção, se as pessoas não concordam, me perdoe. Eu não acredito em religião, mas eu acredito em Deus. E eu acho que a espiritualidade, ela veio salvar. Eu tenho essa concepção, tá, gente? Eu acho que a espiritualidade, ela veio salvar as pessoas. Quem é religioso, me perdoe, não quero ofender ninguém, mas eu tenho essa concepção. Então, qual que é a relação da espiritualidade com o Estado laico? Então, isso é muito interessante e essa é uma pergunta muito legal, assim. O meu mestrado eu estudo magia na Idade Média. Você fala assim, nossa, que doideira. Mas o que eu estudo é um rei que ele tentou criar espaços laicos dentro do seu reino. E esses espaços laicos eram para estudar. E estudar fé e magia não era um negócio muito diferente, era tudo meio que misturado mesmo. Sim. E aí, enfim, óbvio que ele se lascou nessa tentativa de criar espaços laicos dentro, porque, enfim, religião é poder, né? E que a gente perde um pouco da preciosidade disso. Eu acredito que a religião, ela realmente vem para salvar, dentro daquele exemplo que eu dei entre o aristotélico e o platônico, né? A nossa sociedade consumista, mercadológica, não estou criticando, ela é dividir para conquistar. Só que essa solução já não serve mais para as pessoas. Elas precisam dessa conexão corpo, mente e espaço. E o mercado não vai trazer essa solução. A solução continua a ser encaixotar você dentro de uma caixa de remédio, e esse remédio vai solucionar o seu problema. Então não tem mais isso. Então o despertar da consciência, o se dobrar dentro da Matrix, é exatamente entender que você tem essa conexão. E como é que você sente essa conexão? Alguém vai te ensinar essa conexão dentro de um palco lá, né, sei lá, numa igreja, não sei o quê, num coach, num show? Não sei, eu não sei de onde você vai tirar isso. Cada um vai tirar aquilo que se sente mais confortável. Para alguém a religião é ir no bar, para alguém a religião é ir no escoteiro, para alguém a religião é sentar na areia e bater palma pro sol. Ótimo que você bate palma pro sol. Se você se pertenceu, se aquilo fez significado na tua memória... Religou. Tá, a religião é religare. Vem de, tipo, conectar as pessoas. Tá na síntese da palavra, tá na conexão. E aí, trazendo para aquele exemplo que eu falei dos espaços laicos, né? Esse rei que tentou criar esses espaços laicos, ele tinha um propósito, mas as pessoas estavam ali trabalhando em conjunto, apesar das suas diferenças, e que daí nesse caso, trabalhavam judeus, cristãos e muçulmanos. Povos que se odeiam até hoje, guerreiam até hoje. Mas ali, eles sentaram na mesma mesa e estavam estudando as estrelas, que era interessante para eles naquela época. Agora, talvez estudar para interessante para a gente seja vacina. Então, sentou numa mesa pessoas de todas as religiões, até quem não tinha religião, para encontrar a solução.
Então, esses espaços laicos, eles são extremamente importantes, porque cada ser humano é único. E aí que vem aquele passado, a gente falou nazismo, falou Hitler, falou tudo. Esse negócio de encaixotar pessoas e aquilo que não sou eu, aquilo que é o outro deve ser exterminado, é exatamente isso que impede que essa mesa deixe de acontecer. Então, essa mesa ela tem que existir em vários lugares. Essa escola de Atenas, onde tem árabe, tem não sei o que, tem várias pessoas, ela tem que continuar existindo, porque somente nesses espaços laicos que a gente vai conseguir valorizar a cultura do saber, valorizar o que tem de precioso em cada um e valorizar que, sim, a gente vai conseguir conectar corpo, mente e espaço, até mesmo porque a gente é uma sociedade e a gente depende um dos outros. Enquanto a gente depender dos outros, você vai lidar com o diferente. Exatamente. E é no diferente que está a nossa riqueza. Foi Nietzsche que comentou, professor, por favor me corrija, que o homem instrumentalizou e profissionalizou a fé? Eu não estudei muito Nietzsche, né? Não foi, mas deve ser ele. É uma pessoa bem pessimista. É uma pessoa meio triste. Mas assim, a fé, ela é um exercício, né? A leap of faith, essa imagem da pessoa saltando o penhasco sem saber o que tem embaixo, né? Então, dê um pulo de fé. Por que um pulo de fé? Porque você não sabe o que está do outro lado. E aí que está o paradigma que a gente não venceu, que eu acho que o maior paradigma da fé de qualquer religião é a morte. E aí a gente chegou num ponto onde a morte ela não existe. A morte do planeta não existe, a sua morte não existe, a gente esconde a morte, a gente não vivencia a morte não deve ser falada. A morte está na notícia do Instagram, mas ela não tem nomes. Porque a gente tornou invisível a morte. Mas ela existe, tá ali? Mas ela existe. É a única certeza, esse vai continuar sendo o maior salto do mistério, porque você não sabe o que tem do lado de lá e você não sabe a consequência do que tem lá. Alguém pode te vender. Vender que tem céu, vender que tem inferno, vender que a tua passagem pro céu é custar um carro. Tem gente que vai te vender, beleza? Mas é aí que tá esse paradigma. Eu acho que, enquanto sociedade, vamos trazer uma resposta para tudo isso, a gente precisa vivenciar a morte todos os dias, entender que o nosso tempo, a cada minuto que passa, é um minuto perdido, que você pode comprar o que você quiser para alguma pessoa, mas não existe nenhum presente maior do que o seu momento presente. Então, eu sou muito grato de estar compartilhando meu momento presente com vocês. E a gente agradece muito. Só complementando rapidinho essa questão de estar todas as religiões numa mesa. Vocês não concordam que, tipo, isso vale para etnia, isso vale para orientação sexual, isso vale para absolutamente tudo? Porque não é, tipo, são mentes pensantes. Não é uma característica física, não é uma característica sexual, não é uma característica religiosa que define a sua inteligência ou a sua competência. Então, vocês não concordam comigo que isso, essas mesas, elas deveriam ter, além de religiões, muitos outros assuntos juntos em uma única pauta com várias pessoas diferentes. Todos aqui somos diferentes. E todos aqui temos opiniões diferentes. Sim. Mas a gente consegue conversar. E eu acho que isso que falta pro mundo também, né? Tipo... essa mesa, que é esse espaço laico, assim, por saber, ele é um laico de corpo, ele é um laico de mente, é um laico de espaço, porque o nosso mundo ele foi colonizado por um raciocínio, que é o europeu e é o cristão, ele foi colonizado. E aí, como é que a gente descoloniza as coisas? Como é que a gente descoloniza o nosso corpo? O nosso corpo é um corpo colonizado, no sentido de que coisas são aceitas, coisas não são. O que se come nessa mesa é algo colonizado. Se você come carne e o outro não come, o outro é um otário. Mas por que o outro é um otário? Por que carne? Se é um problema, deixa ele ser, deixa eu ser. Se eu como carne também, legal empatia, também. Né? Eu resumo, empatia. Você entender o lado do outro e não ficar julgando, né? Tipo... E aí é uma questão também dentro da filosofia. Enquanto europeu, a gente tem filosofias que delimitam o outro. Mas a gente não tem uma filosofia que integra as pessoas. Agora, se você começa a ir para sociedades que estão para trás do período moderno, eles sempre têm uma mensagem de integração. Então, eu acho que a resposta também é voltar. E começar a se conectar com essas culturas que conectavam mais as coisas. É legal isso. Para finalizar. É isso, gente. Acho que eu já falei um pouquinho demais, né? Vou tentando juntar um assunto no outro e não vai dando muito certo. Mas é isso, gente. Agradeço de novo. Agradecemos de novo a sua presença aqui. Obrigado, nossa, aí foi muito boa essa pecada, né? A famosa sapecada. Iniciando o sapecada aqui. Então, muito obrigada a você que está assistindo até o final. Obrigada novamente nós, né, por estar produzindo esse conteúdo. E é isso, gente. Deixa o seu joinha, curte, compartilha, comenta os próximos assuntos, tudo que vocês querem aí.
E até o próximo episódio. Tchau, gente! Fechou, tchau, tchau. Tchau!